Então, quais são os elementos de um problema de decisão com dados? Aqui a gente vai ter um elemento a mais, né, que está na primeira opção, é um x, uma variável aleatória x, que pode assumir valores aí no espaço amostral, um x artístico aí, que são os dados. Então, é uma quantidade sobre a qual a gente inicialmente tem certeza, mas a gente observa ela. A gente tem o conjunto das alternativas simples. Então, por exemplo, no exemplo do guarda-chuva, poderia ser levar ou não levar o guarda-chuva. E a gente tem o x aí, que são os dados. Por exemplo, a gente poderia ver a previsão do tempo, se tem previsão de chuva ou não tem previsão de chuva. Aqui a nossa função de decisão, a função de decisão ela substitui o papel que a alternativa simples tinha no problema de decisão sem dados. Então a gente não quer só decidir se a gente quer levar o guarda-chuva ou não levar o guarda-chuva no problema de decisão com dados. A gente quer, na verdade, para cada possível dado que a gente observa, decidir se a gente vai levar o guarda-chuva ou não. Isso é que a decisão, o espaço de decisões é nesse problema. O espaço de alternativas elevado aos dados, isso é uma função que para cada possível dado observado, ele nos fala qual alternativa a gente vai escolher. Então, por exemplo, uma possível função de decisão é se tiver previsão de chuva, leva o guarda-chuva, e se não tiver previsão de chuva, não leva o guarda-chuva. Para cada possível dado, ele nos dá uma alternativa a ser escolhida. E daí a gente tem também o θ maiúsculo, as possibilidades não observadas, uma probabilidade conjunta, né, sobre os dados e sobre θ, e uma utilidade sobre a alternativa escolhida e o θ. Então a gente pode ver um exemplo aqui ilustrando esses elementos. A gente pode considerar, que nem eu estava discutindo antes, as alternativas simples elas podem ser levar ou não levar o guarda-chuva, e as possibilidades que podem acontecer podem ser chover ou não chover. E daí o dado observado pode ser a previsão de chuva. Então 0 se não tem previsão de chuva e 1 se tem previsão de chuva. E daí a gente vê aqui que tem 4 possíveis funções de decisão, que é o elemento que a gente vai ter que escolher no final. E quais são as possíveis funções de decisão? A gente vê aqui que o x pode assumir o valor 0 ou 1, e daí tem uma função de decisão para cada escolha, se x é igual a 0 e se x é igual a 1. Então, por exemplo, a função de decisão 1, se x é igual a 0, ela não leva o guarda-chuva, e se x é igual a 1, ela não leva o guarda-chuva também. Então, não importa qual a previsão do tempo, ela não leva o guarda-chuva. Daí tem a função de decisão 2 aqui, que se não tem previsão de chuva, ela não leva o guarda-chuva, e se tem previsão de chuva, ela leva o guarda-chuva. A função de decisão mais intuitiva aqui. Daí a delta 3, ela é o do contra, né? Então, se não tem previsão de chuva, ela leva o guarda-chuva, e se tem previsão de chuva, ela não leva o guarda-chuva. E daí, por último, o delta 4 sempre leva o guarda-chuva, não importa se tem previsão de chuva ou não. Então, essas 4 funções de decisão, elas completam aí o espaço de decisões, que são todas as funções que escolhem uma alternativa para cada possível dado observado. E depois a gente tem que, além desses elementos, determinar uma probabilidade e uma utilidade, né? Então a gente pode colocar aqui a probabilidade de chover é 0,1, por exemplo, e daí a gente tem que determinar também qual é a probabilidade de ter previsão de chuva, se vai chover ou se não vai chover, né? Para ter uma distribuição conjunta com x e θ. E daí a gente colocou aqui que a probabilidade de ter previsão de chuva, dado que vai chover, é 0,9, e a probabilidade de ter previsão de chuva, dado que não vai chover, é 0,2. Então, a sensitividade e a especificidade da previsão de chuva são relativamente boas. E daí a gente vê aqui a utilidade. É a utilidade que eu tinha usado no exemplo passado. Se chove e leva o guarda-chuva, a utilidade é 0,3. Se chove e não leva o guarda-chuva, a utilidade é 0. Se não chove e leva o guarda-chuva, a utilidade é 0,8. E se não chove e não leva o guarda-chuva, a utilidade é 1. Então, com isso, a gente completou um problema de decisão com dados aqui. E a gente tem que decidir nesse problema de decisão qual é a melhor função de decisão. Então, qual é a melhor alternativa se tem previsão de chuva e qual é a melhor alternativa se não tem previsão de chuva. É delta 1, delta 2, delta 3 ou delta 4. E nota que esses deltas são um pouco mais complexos, né, do que as alternativas que a gente tinha visto num problema de decisão com dados. Então, no próximo vídeo a gente vai ver como resolver na forma normal esse problema de decisão. Então, como que a gente consegue calcular a utilidade do delta 1, a utilidade do delta 2, a utilidade do delta 3, a utilidade do delta 4,
e com isso determinar qual é a função de decisão com a melhor utilidade e com isso conseguir tomar a decisão ótima. E depois em outros vídeos a gente vai ver como fazer isso de uma forma mais fácil. Então, até lá!